Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, é claro que todos nós temos defeitos, temos vícios, os quais, como bons jardineiros, temos que erradicar do nosso coração. E o motivo da nossa reflexão de hoje é dos Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou: Passa à Macedônia e ajuda-nos. Interessante essa passagem, não é? Vou repetir. E Paulo teve à noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou: Passa à Macedônia e ajuda-nos. Interessante esta passagem, né? Nos leva a refletir que, além das atividades diárias da nossa vida de relação, participam os seres humanos do vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas, não. Os espíritos encarnados fazem o mesmo, em identidade de circunstâncias, desde que se acham aptos a semelhantes realizações. Porque o que acontece? Quando o nosso corpo dorme, o espírito sai do corpo, continua preso a ele, mas ele sai para se relacionar ou com os espíritos desencarnados ou com os espíritos encarnados que também estão na parte espiritual. E muitas vezes nós não conseguimos ter, manter na nossa memória aquilo que nós fizemos. Por isso, muitas vezes temos dificuldades de interpretar os nossos sonhos. Mas quem já não sonhou com um amigo que esteve conversando com ele no sonho? Muitas pessoas já passaram por essa experiência. E também muitos passaram pela experiência de encontrar na parte espiritual um ente querido que já desencarnou. Algumas vezes a pessoa se apresenta com uma afeição bastante diferente. Quando retorna à parte espiritual mais velho, às vezes se apresenta com afeição mais jovem. Por quê? Porque todos o nosso espírito, ele tem dois envoltórios. Primeiro, um envoltório semimaterial que se chama perispírito, que se comunica com a nossa parte física, que é o corpo físico. Então, quando nós morremos ou quando nós saímos do corpo, nós ficamos com o nosso perispírito. E as pessoas têm a capacidade de mudar. Até nós, muitas vezes, quando deixamos o corpo, tomamos um formato ou colocamos uma roupa diferente. Por quê? Para sermos melhor identificados. Então, claro que a maioria das pessoas conseguem fazer esse tipo de comunicação, porque o que aconteceu de acordo com os Atos dos Apóstolos? Um varão, seja um ser humano do sexo masculino, da Macedônia, veio até Paulo pedindo ajuda. Isso não é novidade, não. Pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, voltando ao Ato dos Apóstolos, em Troade, recebeu esta visita que lhe pediu auxílio. Então, a narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que não surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia, que
o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e também pelas palavras. Quantas vezes, em sonho, nós visitamos outros países e conseguimos também nos comunicar pela mente, telepaticamente, com as pessoas que vivem nesse país. Então, é útil a gente recordar a respeito disso para que se consolide em nossa mente a certeza de que o Evangelho é portador de todo ensinamento essencial e necessário, sem impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distantes da simplicidade que Jesus nos legou. Carta essa da redenção, no qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. E a respeito dessa parte da nossa saída do corpo, o que nós recomendamos? Em princípio, nós temos que ler o Livro dos Espíritos na parte que trata desse assunto. Pois é, o Livro dos Espíritos tem um capítulo que trata do sono e dos sonhos. E também nós precisamos compreender um pouco mais a respeito do mundo espiritual. Aí nós temos mais 2 livros para ler, que é o Livro dos Médiuns, que trata basicamente da comunicação com o mundo espiritual, e o terceiro livro que nós queremos ler, que vai nos dar um panorama de como é que é a vida no mundo espiritual, é a última obra de Allan Kardec, não, a penúltima, desculpem, o livro O Céu e o Inferno, que nos traz depoimentos de espíritos de todas as categorias. Lá, nós vamos encontrar depoimentos de bons espíritos, nos dizendo como é que eles vivem, o que eles fazem, como é que é a sua vida. Nós vamos encontrar depoimentos de espíritos que se suicidaram, que nos contam as suas dificuldades, as suas dores, o seu sofrimento. Nós vamos encontrar depoimento de espíritos endurecidos e vamos encontrar também depoimento de espíritos maus e de espíritos que já estão em vias de regeneração, ou seja, aqueles espíritos que se arrependem dos atos que cometeram. Então, é uma literatura bastante vasta, mas nós recomendamos porque, com certeza, todos nós temos curiosidade para saber como é que é a vida além túmulo. Até porque nós temos que nos preparar para chegar lá. Porque mais dia, menos dia, todos nós vamos retornar à pátria espiritual. Então, como vamos fazer uma viagem, nós precisamos conhecer o país para onde vamos. O mesmo acontece com o espírito encarnado, que um dia vai retornar à pátria espiritual e precisa conhecer o que tem lá para onde ele vai. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.